Olá, eu sou o Diego Dias, PCNP de Educação Física. Olá, eu sou a Priscila Freitas, PCNP de Arte. Olá, eu sou a Regiane Ramos, PCNP de Língua Portuguesa. Olá, eu sou a Vera, PCNP de Língua Portuguesa. Vamos à nossa pauta. Objetivos, registro de presença na sede, reflexão, sensibilização, BNCC, competências gerais da educação básica, competências curriculares e integração, competências específicas da área de linguagens, anos finais do ensino fundamental e ensino médio, coleta de dados, informações e referências bibliográficas. Objetivos: apresentar a equipe de suporte pedagógico da diretoria de ensino aos professores, refletir sobre como as competências específicas da área de linguagens subsidiam a integração e interdisciplinaridade dos componentes curriculares, coletar dados para estruturar as próximas formações. Não esqueçam que o registro de presença acontece na sede. Para isso, é importante acessar o site da Secretaria Escolar Digital. Ao lado esquerdo, vocês vão encontrar o ícone Autopresença e, em seguida, Confirmação de Presença, conforme vocês podem assistir aqui na animação. Vamos fazer agora uma reflexão. Ninguém é igual a ninguém. Todo ser humano é um estranho ímpar. Nesta frase de Carlos Drummond de Andrade em A Paixão Medida. Reflita sobre a situação e escreva uma palavra que defina a sua potencialidade. O que torna você um ser ímpar enquanto educador? Vamos disponibilizar agora um minutinho no nosso chat para você compartilhar isso conosco. Agora que vocês já colocaram as potencialidades no chat, vamos dando sequência à nossa sensibilização. Quando você pensa em integração, qual palavra vem à sua mente? Vocês também terão um minutinho para registrar esta palavra no chat. Muito bem. E então, nós vamos falar das competências gerais da educação básica, porque, de acordo com o nosso objetivo, elas vão trazer subsídios para que possamos
fazer uma integração, o trabalho em equipe e mostrar a importância de ter essa coletividade, dessas atividades integradas e, consequentemente, potencializando e desenvolvendo as aprendizagens de nossos estudantes. Então, temos aqui as 10 competências gerais observadas para a educação básica garantem a efetividade de uma interface entre o ensino fundamental e o ensino médio. A articulação do ensino médio com o ensino fundamental está ancorada no desenvolvimento de competências e habilidades. A partir da aprendizagem contextualizada, integrada e articulada de conteúdos, conceitos e processos. O encaminhamento das práticas pedagógicas envolvidas no contexto escolar depende da efetiva compreensão desse percurso, onde encontramos isso em São Paulo, 2020, página 50 do nosso currículo paulista. E para relembrar essa BNCC, nós trazemos aqui as 10 competências gerais, sendo 1. Conhecimento, 2. Pensamento científico, crítico e criativo, 3. Repertório cultural, 4. Comunicação, 5. Cultura digital, 6. Trabalho e projeto de vida, 7. Argumentação, 8. Autoconhecimento e autocuidado, 9. Empatia e cooperação, 10. Responsabilidade e cidadania. E para o fortalecimento dessa integração, articulação entre os componentes curriculares, nós vamos apresentar agora para vocês um vídeo da autora Ana Penido sobre as competências gerais BNCC. A educação no Brasil passa a ter uma concepção do que se chama de educação integral. A gente não está falando com isso de educação em tempo integral, mas uma educação que vai contemplar todas as dimensões do desenvolvimento humano, ou seja, a parte cognitiva, acadêmica, intelectual, mas também o desenvolvimento físico, social, emocional e cultural. Para desenvolver todas essas dimensões, a ideia então é que os currículos brasileiros eles possam ter como foco o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ou seja, não adianta apenas a gente saber sobre os conteúdos, sobre os componentes curriculares. A gente precisa desenvolver nos nossos alunos a capacidade de usar esse conhecimento, ou seja, ter habilidade para aplicar esses conhecimentos, mas também ter atitudes positivas para que essas habilidades então possam resultar em um preparo maior para a vida e para a vida no século XXI. Por conta disso, a ideia é que esses novos currículos possam desenvolver as tais competências gerais. O que são essas competências gerais? Então, são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que a gente precisa desenvolver e que estão conectados com os desafios que o mundo contemporâneo oferece. Ou seja, não adianta a gente simplesmente desenvolver a capacidade dos nossos alunos de ler e escrever se eles não sabem escutar, se comunicar, expressar suas ideias com clareza, emitir opiniões com argumentos fortes que realmente substanciem as suas ideias. Não adianta também a gente desenvolver a capacidade deles de lidar com os conhecimentos matemáticos se eles não sabem resolver os problemas da vida cotidiana, os problemas da vida diária, né, os problemas complexos que a vida oferece. Então, por conta disso, a ideia, então, é que essas competências gerais possam ser desenvolvidas não de forma isolada, como uma disciplina complementar, nada disso, uma aula especial, mas como efetivamente esses conhecimentos, habilidades e atitudes que vão se conectando com as habilidades também dos componentes curriculares. Então, o que são essas competências gerais? Em primeiro lugar, são 10 competências e elas vão justamente falar de todas aquelas dimensões do desenvolvimento humano.
A primeira competência trata justamente dos conhecimentos, como é que a gente desenvolve um repertório de conhecimentos sobre o mundo físico, sobre o mundo digital, o mundo das ciências humanas, da matemática, como é que a gente faz com que os nossos alunos se apropriem desse conhecimento que a humanidade já produziu. A segunda competência, ela fala do pensamento científico, mas também, além do ser capaz de pensar cientificamente, elaborando hipóteses, testando, construindo teses, investigando, além disso, também o pensamento crítico, ou seja, eu compreendo ali um experimento, mas eu tenho criticidade para argumentar, para problematizar o conhecimento que eu vou adquirindo. E também o pensamento criativo. Eu sou capaz de pensar novas soluções, de pensar coisas de formas e por ângulos e por perspectivas diferentes. A terceira competência, ela fala do repertório cultural. Quanto é importante a gente criar oportunidades para que os estudantes eles tenham acesso aos bens culturais, às artes, né, a dança, a música, exposições. E essa proposta que eles não só desenvolvam a capacidade de fruir, de usufruir, de apreciar a arte, mas também de serem produtores de arte e cultura. A quarta competência diz respeito à capacidade de comunicação. Ou seja, que esses estudantes sejam capazes de escutar, compreender o que o outro diz, argumentar em cima, expressar suas ideias, seus sentimentos, suas opiniões, usando múltiplas mídias, né? Para que eles possam realmente usar não só a linguagem escrita e verbal, que é o tradicional da escola, mas que eles também desenvolvam a capacidade de usar os múltiplos meios de comunicação, como blogs, vídeos, rádio. A quinta competência, ela tem a ver com o desenvolvimento da cultura digital, ou seja, a capacidade dos alunos desenvolverem um conhecimento sobre esse mundo da tecnologia, como é que ele funciona, mas também desenvolver a habilidade de lidar com as ferramentas tecnológicas, né, de uma maneira crítica, de uma maneira ética, reflexiva, não apenas reproduzindo ou apertando botões, mas entendendo como é que essas mídias essas tecnologias são programadas, como é que eles podem fazer o melhor uso disso. A sexta competência, ela diz respeito à capacidade de argumentação. Eu costumo dizer que a gente aqui no Brasil gosta muito de dar opinião, muitas vezes, sem as evidências necessárias, né? A gente ouviu falar, a gente acha, a gente tem uma percepção, mas quais são os fundamentos que embasam as opiniões que a gente está emitindo? Então, a capacidade de argumentação é justamente isso, né? Eu trazer os elementos, as evidências, os dados necessários para que eu possa criar um bom argumento. Eu possa defender as minhas ideias com convicção, mas também com a preocupação grande de não ferir os direitos humanos, né, de serem argumentos que integrem, incluam toda a diversidade, que a gente possa respeitar também o argumento do outro. Então, toda essa preocupação de uma argumentação que seja ética, né, que seja respeitosa, que seja propositiva. A sétima competência, ela diz muito da importância da gente desenvolver a capacidade dos estudantes de gerirem sua própria vida, de desenvolverem projetos em relação à sua vida profissional, acadêmica e pessoal também, sabendo estabelecer metas, tendo disciplina e resiliência, né, persistência para perseguir as metas que estabelecem, desenvolver sonhos, enfim, se preparar mesmo para ter propósito na vida e poder realizar aquilo a que ele se propõe. A oitava competência, ela é aquela de caráter mais íntimo, ou seja, que vai promover o desenvolvimento pessoal dos estudantes, a sua capacidade de autoconhecimento
e de autocuidado. Ou seja, eles serem capazes de conhecer o seu corpo, as suas emoções, de saberem gerenciar, gerir tudo isso, né? Se afastarem de situações de risco, saberem cuidar bem da sua alimentação, da sua qualidade de vida. A nona competência, ela fala muito do desenvolvimento social. Ou seja, desenvolver aquela capacidade dos estudantes conhecerem o mundo em que vivem e poderem ser agentes de transformação também dessa realidade. Desenvolver a capacidade de conhecer seus direitos e deveres, de exercerem a sua cidadania com solidariedade, com a preocupação com a sustentabilidade, de realmente serem solidários, colaborativos, saberem cooperar com os demais. A 10ª competência, ela está muito focada no desenvolvimento da autonomia, ou seja, essa capacidade que vai sendo desenvolvida gradualmente ao longo da educação básica, para que eles possam desenvolver também essa determinação para realizarem todo o potencial que eles trazem. Essas competências gerais, elas vão se espelhando no resto da Base Nacional Comum Curricular. Então, cada área do conhecimento, cada componente curricular tem competências específicas que contribuem para o desenvolvimento dessas competências gerais. E são as habilidades que vão conter aí todos os subelementos dessas competências gerais. Um exemplo claro para quando vocês estiverem desenvolvendo ou revisando seus currículos. É fundamental ir identificando como que essas 10 competências dialogam com as habilidades de cada componente curricular. Por exemplo, essa capacidade de comunicação está muito vinculada com toda a área de linguagens, né? Muito relacionada com a capacidade de leitura, de escrita, com os multiletramentos, tanto na língua materna quanto em outros idiomas, a capacidade de lidar também, de se comunicar através das artes, mas a gente tem que perceber que capacidade de comunicação, às vezes, também é saber usar um gráfico matemático, usar um mapa que a gente aprende em geografia. Então, essas competências, elas não estão restritas a um componente curricular especificamente. Elas têm que estar pulverizadas, né, transversalizadas nos vários componentes curriculares, nas várias áreas do conhecimento. Enfim, são capacidades que precisam estar sendo desenvolvidas ao longo de todo o desenvolvimento da educação básica. Principalmente as competências como autoconhecimento, autocuidado, colaboração, capacidade de gerir emoções. Tudo isso é muito mais desenvolvido no tipo de prática pedagógica que se traz para a sala de aula, no tipo de relação que se estabelece entre professor e aluno, da direção da escola com os estudantes, do que propriamente uma aula expositiva ou um componente que você vai achar lá um texto num livro. É oferecer oportunidades para que esses estudantes exerçam tudo isso. Oferecer oportunidades para que eles possam ser desafiados, provocados e ao longo do processo, então, possam ir fortalecendo muitas dessas características, dessas capacidades que alguns deles até já trazem dentro de si. E por isso mesmo, não são competências que você possa valorar com nota ou dizer que um é melhor do que o outro, um se deu melhor do que o outro. São competências que vão passar muito pela personalidade de cada um, pelo jeito de ser de cada estudante. Cada um vai atingir o máximo da sua potência, mas sem necessariamente a gente precisar estabelecer um padrão para todo mundo, né? Então essas competências fazem um convite aos educadores, aos especialistas em currículo, para pensar mesmo, né, práticas pedagógicas mais interdisciplinares, mais ativas, mais participativas, que ofereçam todas essas condições, não só para os alunos desenvolverem seu intelecto, né, seus conhecimentos acadêmicos, mas efetivamente poderem desenvolver todas as suas potências, todas as suas dimensões e estarem assim muito melhor preparados para um mundo que os desafia também em todos esses níveis. Sobre competências,
nós precisamos nos lembrar sempre que competência tem a ver com mobilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e os valores que nós adquirimos ao longo da vida, seja de maneira natural ou aprendida, tá? São essas competências que nos ajudarão a viver, a exercer a cidadania em todos os aspectos da vida, seja no trabalho, seja na vida pessoal, seja na vida educacional. Por isso, é importante que quando nós pensamos em articulação entre os componentes, nós nos lembremos que isso pressupõe desenvolver de maneira integral o estudante. Desenvolver de maneira integral significa que nós vamos articular as habilidades entre todos os componentes. Isso não significa que nós vamos trabalhar o componente do colega. Não, nós vamos ver tudo aquilo que é comum aos componentes, para que a gente possa falar das diversas culturas que nós temos e que a gente possa atender aos diversos conhecimentos e multissemioses. Significa isso? Significa que quando nós trabalharmos os componentes integrados de arte, língua portuguesa e educação física, o nosso estudante, ele vai para a sociedade capaz de ler uma placa numa academia, de se dirigir para um estádio e de realizar as mais diversas atividades propostas pela sociedade, seja de lazer ou de emprego, porque ele tem componentes e ele tem conhecimentos visuais, ele tem conhecimentos digitais, ele consegue visualizar textos, entender textos e fazer leituras diversas. E já que estamos falando de integração, para a nossa área de conhecimento não é diferente. Aqui em linguagens, nós temos competências específicas para os dois segmentos, para os anos finais e para o ensino médio. Acompanhem comigo as competências específicas para os anos finais. A área de linguagens é composta pelos componentes curriculares língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. A área define 6 competências específicas que se relacionam com as 10 competências gerais da BNCC. Vamos ver algumas. Uma das competências específicas desta área é a utilização de diferentes linguagens para se expressar, partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos. As linguagens também podem ser usadas para produzir sentidos que levam ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. As diferentes linguagens previstas pela BNCC são verbal, corporal, visual, sonora e digital. A Língua Brasileira de Sinais, Libras, também está prevista na BNCC. Essa competência específica da área de linguagens tem relação com a competência geral 4 da BNCC. Olha só, essa competência geral reitera o uso das diferentes linguagens para que os estudantes possam se expressar, partilhar informações e produzir sentidos. Exatamente como está na competência específica. No entanto, acrescenta a utilização dos conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, também para realizar as mesmas práticas. Hoje, os estudantes convivem diariamente com as tecnologias digitais. A escola precisa incorporar essas tecnologias para que os estudantes possam recorrer a elas na resolução de problemas, na construção de conhecimentos e no desenvolvimento de projetos autorais. A escola precisa também apoiar os alunos para que o uso das tecnologias digitais seja feito de forma crítica, significativa, reflexiva e ética. É o que define outra competência específica da área de linguagens. A relação dessa competência específica com a competência geral 5 da BNCC é clara. Elas são praticamente iguais. Há, no entanto, um acréscimo no conteúdo
quando afirma que os estudantes não devem ser apenas consumidores das tecnologias digitais. Precisam ser capazes de exercer o protagonismo e a autoria na vida pessoal e coletiva, ou seja, produzir tecnologia e mídia. Analisar as relações entre as competências específicas da área de linguagens e as competências gerais da BNCC, além de ser um exercício interessante para vocês, permite que as equipes pedagógicas e os professores possam desenhar currículos afinados com a formação integral. Agora, as competências específicas para o ensino médio. Olá, educadores e educadoras. Nós estamos aqui para falar da proposta da área de linguagens na BNCC. Nessa proposta, todos os componentes curriculares da área se integram. Língua portuguesa, arte, educação física e língua inglesa. Isso ocorre porque a base adota uma mesma concepção sobre como as linguagens verbal, corporal e artística circulam. São produzidas e apreciadas nos diferentes campos de atuação humana. A área de linguagens trabalha para possibilitar que os jovens tenham uma participação mais plena nas diferentes práticas socioculturais que envolvem o uso das linguagens, contribuindo para a ampliação da leitura de mundo, do pensamento crítico e da criatividade. A proposta de trabalhar o ensino médio em áreas do conhecimento é nova, na medida que traz um rol de competências comuns para a área, sem deixar de preservar as contribuições específicas de cada componente curricular. Outra inovação é o diálogo com as culturas juvenis e os novos letramentos ou multiletramentos, que são exigidos dos alunos e alunas nas práticas contemporâneas das diferentes linguagens, mediadas pelas novas tecnologias. Em seguida, o documento define um conjunto de 7 competências da área. 4 delas contemplam aprendizagens que atravessam todos os componentes, e 3 competências contemplam as especificidades de algumas disciplinas. Essa organização facilita o trabalho integrado, ao mesmo tempo que garante um olhar específico sobre os componentes. Vale destacar as competências 2 e 7. A competência 2 define que o trabalho de arte com as linguagens artísticas, da educação física com as práticas corporais e de língua inglesa e língua portuguesa com a linguagem verbal deve contemplar situações nas quais os alunos e alunas possam refletir sobre os processos identitários e sobre as diferentes vozes que produzem essas linguagens. Os alunos e alunas precisam entender como essa produção e circulação de discursos depende de questões relativas à organização social, às desigualdades e aos lugares que cada grupo cultural ocupa na sociedade. Para garantir essas aprendizagens, o professor de arte, por exemplo, ao abordar a linguagem musical, trabalhará com os estudantes a análise das origens dos gêneros musicais em grupos culturais diversos e fará discussões sobre os motivos que levam a maior ou menor reconhecimento dessas produções conforme o lugar social que seus produtores ocupam. Da mesma forma, a educação física trabalhará com práticas corporais de diferentes grupos culturais e apoiará os estudantes a compreender questões como a presença do preconceito racial nas práticas esportivas, formando alunos e alunas dispostos a combater atitudes dessa natureza. A
competência 7 prevê que os componentes da área devem mobilizar práticas de linguagem no universo digital, considerando as dimensões técnicas, criativas, críticas, éticas e estéticas. Assim, os alunos e alunas poderão expandir as formas de produzir sentidos, engajar-se em práticas autorais e coletivas e de aprender a aprender. Um bom exemplo de prática em língua portuguesa e inglês é o trabalho no campo jornalístico-midiático com o reconhecimento de fake news, bem como a análise crítica das intenções, entrelinhas e escolhas editoriais de notícias que circulam em diferentes veículos da mídia. A BNCC da área de linguagens organiza as aprendizagens em campos de atuação. Essa organização facilita a integração dos componentes da área nas propostas curriculares. Quando os componentes pensam em atuar em determinado campo, eles vão pensar em práticas sociais de linguagens que são mais comuns nesse campo e podem desenvolver projetos comuns. O diálogo constante da área de linguagens com as culturas juvenis e a valorização das linguagens em uso torna os processos de aprendizagem da área mais significativos. Os componentes da área trabalham para que os jovens ampliem a leitura da realidade e sejam capazes de enfrentar os desafios de acesso e produção de conhecimentos nas diferentes linguagens, de forma a lidar com as novas tecnologias, a interagir socialmente. Assim, eles serão capazes de tomar decisões éticas e criar soluções para os desafios sociais do mundo de hoje, por meio de suas próprias práticas de linguagens. A área de linguagens, ela vai dar sentido às práticas de linguagens na medida que ela traz para a escola os gêneros textuais, os campos de atuação reais, concretos. Ou seja, os alunos não vão ser mais demandados a ler e escrever ou produzir danças e esportes ou práticas da cultura corporal por uma demanda escolar, mas porque isso tem um sentido na vida deles. E eles vão olhar para essas práticas como elas estão presentes na sociedade. E o professor, ele vai sempre fazendo essa reflexão. Qual é o sentido dessa prática? Como eu aproximo a realidade dos alunos às produções de linguagens e à leitura de mundo que eles vão formulando dentro da escola? E para dar continuidade ao nosso trabalho, iremos disponibilizar para vocês um QR Code, que vai aparecer na tela daqui a pouquinho, que vai levar vocês a um formulário. Lá, vocês, por gentileza, apontarão para nós a escola, o seu nome, um endereço de e-mail que seja do Gmail, tá? Muito importante que esse endereço seja do Gmail, não precisa ser o institucional, pode ser qualquer endereço de e-mail do Gmail, o seu componente, o segmento ou segmentos em que você atua, e nós solicitamos aqui a sugestão de temas para as nossas próximas reuniões de estudo, né? Na tentativa de atender às necessidades, às demandas do trabalho diário de vocês, entre os componentes, né, do trabalho integrado entre os componentes na nossa área de linguagens. Caso você tenha dificuldade de acessar esse QR Code para conseguir preencher o nosso formulário, nós iremos também disponibilizar todo o material utilizado nessa formação no site da Diretoria de Ensino. É muito simples. Vocês vão acessar esse endereço que consta aqui em cima na sua tela e no menu, lá na parte de cima do site, em Comunicação Direta, vocês vão achar todo o material disponível dessa nossa formação. Após o recebimento dos dados de vocês, por meio desse formulário, com os endereços de e-mail que vocês nos fornecerem, a gente vai criar uma turma lá no Google Classroom. E lá também nós vamos ter mais uma possibilidade de trocar ideias, não é? De sugerir pautas de formação e também mais um espaço para que vocês possam localizar o material que será utilizado por nós em todas as nossas formações. E essas são as referências do material utilizado nesse nosso primeiro encontro formativo, aqui nessa TPC. E lembrando a vocês que nós nos encontraremos sempre às terças-feiras, a partir das 10 horas da manhã, na semana B, ok? Ou seja, os nossos encontros serão quinzenais. Aguardamos vocês, então, no dia 29. Até a próxima, um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.